Kylie e Julia embarcarão em um avião que Kylie ajudou a projetar. Elas são as primeiras a entrar na cabine. Julia olha pela janela e, em seguida, embaça a janela com sua respiração e desenha um pequeno coração no vapor com o dedo. Um coração pequeno e desajeitado. Então, Kylie tira um cochilo. Ao acordar de sua soneca, ela percebe que Julia não está em seu assento. Kylie pergunta aos outros passageiros se os outros a viram, mas nenhum deles se lembra de tê-la visto. Uma comissária de bordo sugere que Julia pode estar brincando com outras crianças de sua idade. Kylie caminha pelo corredor tentando encontrá-la, mas ainda não há sinal de Julia. Ela continua procurando com uma inquietação que está crescendo. Ela verifica novamente sua fileira, onde elas adormeceram. Ela olha debaixo do cobertor e encontra o urso de um braço, mas não há sinal de Julia. Isso é estranho. Julia não iria a lugar nenhum sem seu urso. Então, ela conta isso à comissária de bordo, Stephanie, para ajudá-la a encontrar Julia. Stephanie concorda em ajudá-la e faz um anúncio sobre uma criança desaparecida. Pouco depois, para sua surpresa, Stephanie diz a ela que não há registro de sua filha embarcando no voo. Kylie fica confusa. Ela tem certeza de que sua filha embarcou com ela, então ela tenta provar isso mostrando seu cartão de embarque. No entanto, Kylie não consegue encontrar o cartão de embarque de Julia, e ela também percebe que a mochila de sua filha sumiu no compartimento superior, o que é impossível, pois Julia não poderia ter alcançado lá sozinha. Ela não é alta o suficiente. Vendo essa situação, um agente da Sky Marshal, Gene Carson, começa a monitorá-la enquanto ela procura por sua filha. Kylie exige ver o capitão, Marcus Rich, para envolvê-lo na busca por sua filha. Ao ouvir que não há registro de sua filha embarcando no voo, o capitão pergunta se Kylie está sob algum medicamento no momento. Kylie diz que estava tomando pílulas para dormir, para ajudá-la com a ansiedade devido à morte de seu marido. Kylie também revela que seu marido morreu há 6 dias após cair do telhado de sua casa. Ela se recusa a acreditar que possa ser suicídio. O capitão e os outros membros da tripulação suspeitam que Kylie tenha ficado abalada com a morte do marido e tenha imaginado ter trazido sua filha a bordo. Kylie insiste em procurar Julia de ponta a ponta. O capitão Rich concorda relutantemente e ordena que os membros da tripulação façam uma busca minuciosa. As luzes na cabine são acesas. É feito um anúncio para que todos os passageiros não saiam de seus assentos. Stephanie desce para a seção de aviônica, procurando em volta, mas ainda não há sinal da menina de 4 anos. Enquanto Pratt está ocupada procurando, ela vê um egípcio. Ela o confronta, pois o reconhece de algum lugar. Ela tenta se lembrar, mas sua mente está muito confusa. Kylie então pede ao capitão que procure Julia no porão de carga. O capitão Rich não permite isso. Com raiva declara que há centenas de passageiros neste voo que não estão recebendo atenção no momento, pois todos os comissários de bordo estão ocupados realizando a busca por uma criança que nenhum deles acredita que esteja a bordo. Kylie não reage bem a isso. Em seguida, ela corre até o homem egípcio. Ela o acusa de ter sequestrado sua filha, pois agora se lembra que o viu na noite anterior, olhando para o quarto de sua filha. O homem fica irritado por ser acusado. Então, ele mostra o comprovante do hotel onde esteve hospedado, que fica longe do apartamento dela. Em seguida, o caos se instaura. Kylie força o homem a confessar. Eles brigam. Carson, que está cansado de seu comportamento, afirma que a morte do marido dela agora faz mais sentido. Depois de um tempo, o capitão Marcus recebe um telegrama do hospital em Berlim dizendo que Julia estava com seu pai, quando ele caiu do telhado e que ela também morreu devido aos ferimentos internos. Agora, a tripulação acredita que ela está delirando. Kylie nega furiosamente. Ela tem certeza de que Julia ainda está viva e ainda está no avião. Carson agora sente que Kylie é uma ameaça ao inventar uma história assim. Então ele a algema e a mantém em seu assento. Uma terapeuta Lisa se aproxima e tenta consolá-la, fazendo com que Kylie duvide de sua própria sanidade. Ela começa a aceitar a morte de sua filha, mas ela percebe que um coração que Julia havia desenhado anteriormente na janela ao lado de seu assento é real. Kylie fica cada vez mais convencida de que algo estranho está acontecendo. Então, ela convence a terapeuta a deixá-la usar o banheiro. Em vez de fazer isso, ela entra no compartimento superior e sabota a eletrônica da aeronave, acionando as máscaras de oxigênio e interrompendo a iluminação. Todos os passageiros e tripulantes começam a entrar em pânico, mas Carson percebe que Kylie é a responsável por isso. Ela usa o caos para ir ao porão de carga inferior usando um monta-cargas. Ela encontra o caixão de seu marido. Ela destrava o caixão de David, suspeitando que Julia está dentro, mas encontra apenas o corpo de seu marido, e nada mais. Carson a encontra, a algema e a leva de volta, anunciando que o voo fará uma parada de emergência no aeroporto de Goose Bay, onde ela será presa. À medida que ela é escoltada para seu assento, um dos passageiros começa a aplaudir. O aplauso se espalha, enchendo a cabine. Alguns outros estão olhando para ela, incluindo o egípcio. Kylie chega à última fileira, onde ela para e senta. Kylie faz um último apelo a Carson. Ela pede para que ela possa revistar o avião antes de pousar. Carson considera por um momento, depois decide falar com o capitão. No entanto, em vez de falar com o capitão, ele vai escondido para o porão de carga. Lá, ele retira 2
2 explosivos e um detonador escondidos no caixão de David, marido de Kylie. Ele então desce para a seção de aviônica e prende os explosivos na lateral da plataforma, revelando Julia que está dormindo. Neste ponto, é revelado que Carson tem sido o cérebro por trás de tudo isso. Carson e Stephanie conspiraram para sequestrar a aeronave em troca de um resgate de $50 milhões e pretende incriminar Kylie por causa de seu conhecimento da aeronave. Eles sequestraram Julia para forçar Kylie a destravar o caixão, onde ele colocou os explosivos e o detonador. Carson diz ao capitão que Kylie é uma sequestradora, que ameaça explodir a aeronave, a menos que a companhia aérea transfira $50 milhões para uma conta bancária. Carson então diz a Stephanie, que está nervosa, que ele pretende explodir o avião, matando a Julia que está dormindo, e deixar Kylie morta com o detonador em sua mão. Kylie ainda não consegue acreditar em tudo o que aconteceu. Ela olha ansiosamente pela janela enquanto o avião está prestes a pousar. Outros passageiros estão confusos por causa do pouso de emergência. Após o pouso, os passageiros saem da aeronave. Enquanto o capitão sai, Kylie o pede ajuda para encontrar sua filha. Então o capitão diz com raiva que o resgate já foi pago. Kylie fica confusa ao ouvir isso. Logo, ela percebe que tudo isso foi culpa de Carson. Ele criou uma situação para distorcer a verdade e fazer parecer que ela é uma terrorista. Ao descobrir a armação de Carson, Kylie decide aproveitar o papel de sequestradora, ordenando que Carson permaneça a bordo, enquanto a tripulação sai. Carson hesita, mas percebe que se recusar, ficará evidente que ele armou tudo. Assim que a porta do avião se fecha, Kylie nocauteia Carson com um extintor de incêndio. O algema a uma grade. Em seguida, ela pega o detonador em seu bolso. Stephanie sai do esconderijo. Carson recupera a consciência. Então ele corre atrás de Kylie, atirando até que ela se tranca na cabine. Ela abre uma escotilha para o sótão do avião e joga um fichário para enganá-lo. Carson ouve o barulho lá em cima e vai atrás. Kylie sai e encontra uma Stephanie cheia de culpa nos olhos. Kylie a soca. Stephanie entra em pânico e foge imediatamente do avião. Kylie continua procurando por sua filha na aviônica e a encontra dormindo. Ela a abraça imediatamente e a carrega no colo. Carson a segue logo depois e, enquanto procura, ele revela que assassinou seu marido para contrabandear os explosivos dentro de seu caixão, sabendo que ele não seria escaneado na verificação. Kylie imediatamente leva Julia para o porão blindado da aeronave com o detonador na mão. Carson tenta atirar nela enquanto ela fecha a porta. Com as paredes blindadas do porão para protegê-las, ela detona os explosivos, explodindo o avião e matando Carson. Os passageiros e a tripulação assistem à explosão em choque. Pouco depois, Kylie aparece com sua filha. À medida que Kylie carrega sua filha para a pista, todos os passageiros ficam chocados ao perceber que ela estava dizendo a verdade o tempo todo. Na manhã seguinte, no terminal do aeroporto, o capitão Rich se aproxima e pede desculpas a Kylie por sua descrença. Stephanie é levada pelo FBI algemada, onde um agente informa a eles que o diretor da funerária de Berlim também foi preso. Kylie carrega Julia através da multidão de passageiros que percebem a verdade. Todos estão chocados e um tanto arrependidos por não terem acreditado nela. Antes de colocar sua filha em uma van para levá-los embora, Julia acorda e pergunta sonolenta: "Já chegamos?" Enquanto eles se preparam para sair. A cena final mostra o passageiro egípcio ajudando a pegar sua bolsa como um ato de respeito e perdão.